Seja muito bem-vindo a mais um Brainstorm ChurchCon. A gente está nessa versão outdoor, você está ouvindo ruídos da casa, você está ouvindo o passarinho passar, mas eu queria que você principalmente sentisse o vento na cara, que você tivesse um tempo de, apesar da gente estar falando de planejamento, de coisa muito séria, que você tivesse um tempo de descompressão. A gente continua falando nessa série sobre planejamento estratégico e a gente já está chegando na parte operacional, no tático e operacional. A gente vai falar sobre o quando, que é o tempo no planejamento. Então a gente continua daqui a pouco, mas antes de mais nada, siga o canal, ative o sininho, mande seus comentários, porque a gente está muito afim de continuar fazendo conteúdo para você. Valeu! Passa passarinho, mas vamos falar sobre o quando. Apesar da gente estar falando de tempo, falando do passarinho passando, a gente precisa falar de cronograma, de quando as nossas ações vão acontecer. É nessa parte do planejamento que já está no tático indo para o operacional que o quando entra. A gente já respondeu todas as perguntas dos vídeos anteriores e aqui a gente está focado em entregar na melhor fase possível, no melhor tempo possível aquele conteúdo que a gente definiu que é estratégico para o nosso público. Então aqui esse vídeo é muito rápido, a gente está destinado a pensar cronogramas, encadeamentos, cronogramas de publicação, melhores tempos para fazer mesmo uma ação. Imagina que a gente vai criar uma ação sobre chuvas no Brasil e a gente está pensando que essa ação vai acontecer em julho, por exemplo, agora que não chove há quase 2 ou 3 semanas aqui em São Paulo. É sobre isso que a gente está falando, sobre pertinência do tempo. O tempo também é estratégico, apesar dele estar nessa fase mais operacional e tática aqui do cronograma e do planejamento. A gente precisa pensar o tempo de forma cirúrgica, de forma estratégica, para que ele faça efeito nas pessoas que a gente definiu lá no nosso quem. Então tome cuidado, olhe sempre a questão do tempo de forma estratégica. Sempre que você pensar uma ação, ela precisa estar na jornada da pessoa, na hora certa, para que ela seja tocada e seja abençoada pelo seu conteúdo. Não perca de vista que o tempo é estratégico, apesar da gente ficar o tempo inteiro duelando com ele, ele sempre está a nosso favor e a gente precisa usá-lo, a gente precisa tomar proveito dele. Por mais que a gente olhe para o tempo da eternidade, que é o tempo de Deus, mas a gente tem que jogar junto com esse tempo mais acelerado que a gente vive hoje, principalmente no mundo digital. Então eu te encorajo para que quando você for fazer os seus cronogramas, que é esse quando, que você pense o todo da sua ação, que você olhe para sua igreja com todas as atividades, que é outra coisa importante. A gente vive num mundo de igreja que os ministérios brigam, que os conteúdos brigam entre si, que a gente tem muita coisa para falar. Então quando a gente pensa no quando também é uma questão de organização. Além do tempo, é preciso organizar o todo do conteúdo que a gente tem para que ele faça efeito nas pessoas que a gente quer falar, que geralmente são quase que as mesmas quando a gente está falando de uma audiência de igreja. Então fique de olho nisso, estude, forme seus cronogramas, forme seus calendários de postagem, porque esse é o segredo do sucesso para a missão da sua igreja. A gente se vê no próximo Brainstorm ChurchCon. Valeu!